pela dádiva de mais um ano e pela possibilidade que Jesus nos oferece de continuarmos a investigar a Palavra de Deus e a conhecê-la um pouco mais com a Igreja. O nosso primeiro encontro de 2014 vai tratar do capítulo 6 do Apocalipse de São João. Para nós compreendermos o capítulo 6, permitam-me fazer um breve resumo do capítulo 5, porque o capítulo 6 vai falar da abertura de 4 selos referentes àquela realidade que nós já sabemos tratar-se de o plano de Deus, o mistério de Deus, o desígnio de Deus para a humanidade. Selo, sigilo, sigilo em latim, significa algo que garante o segredo. Uma carta selada é uma carta cujo conteúdo não se sabe, a não ser que ela seja aberta. Então, é uma imagem que significa: Deus tem um plano para a humanidade. É um plano desconhecido, é um plano misterioso, que vai sendo revelado aos poucos. Deus não revela tudo acerca do nosso futuro de uma só vez. Revela aos poucos, seja na nossa existência pessoal, seja na existência da humanidade tomada no seu conjunto. Esses 4 selos já foram referidos no capítulo anterior e eu queria com vocês percorrer alguns versículos do capítulo 5 já estudado. Esses selos já aparecem no versículo 1 do capítulo 5. Eu vi também na mão direita do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Já sabemos o que significam os 7 selos. Depois, um anjo vigoroso pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém no céu ou na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. O vidente chorava muito, ele está ansioso, ele deseja conhecer o plano de Deus para si e para a igreja a qual ele pertence e que naquele tempo estava sendo brutalmente perseguida. Estamos nos anos de Diocleciano, o último imperador do século I, que moveu uma sanguinolenta perseguição contra os cristãos. Diferentemente do tempo de Nero, na década de 60 do século I, que foi uma perseguição local somente aos cristãos da cidade de Roma, agora com Diocleciano, 32 anos depois, mais ou menos, é uma perseguição em todo o Império Romano. Então um dos anciãos consola o vidente no versículo 5, dizendo que ele não chore, porque o leão da tribo de Judá achou um meio de abrir o livro e os 7 selos. Qual foi o meio? O próprio Cordeiro, o próprio Senhor, o próprio Jesus, elevado, dignificado, no versículo 12, como digno Cordeiro imolado. Ele tem esse poder, ele é digno, diz o versículo 9, de receber o livro e de abrir-lhe os selos. Pronto, agora já estamos mais situados, porque os selos começarão a ser abertos, e esse é o tema do capítulo 6. O capítulo 6 vai tratar de uma coisa que toca muito o imaginário de todo católico, e até de quem não é católico. Filmes de Hollywood já foram feitos somente sobre esse capítulo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. É somente digitar no Google, sem fazer propaganda no YouTube, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e lá vocês vão ver muitas películas a respeito disso. Umas muito fictícias, muito distantes do relato do capítulo 6, outras mais próximas. Aliás, o livro Apocalipse de João
ainda é o melhor nesse sentido. É uma obra de Hollywood, e quem já assistiu, recomendo que assista de novo, porque esse tema ele é tratado mais ou menos uns 5 ou 10 minutos do filme Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Dito isso, vamos ao versículo 1. Depois, vi o cordeiro abrir o primeiro selo, e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem! O cordeiro, nós já sabemos quem é. É o cordeiro imolado, é aquele cordeiro que está de pé, é Jesus morto e ressuscitado. João Batista chamou Jesus nas águas do Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, é o próprio Jesus quem abre o primeiro selo. A iniciativa de dar a conhecer aos homens o mistério de Deus não pode ser dos homens. É proibido aos homens, é até estupidez, insanidade para o homem tentar descobrir o que Deus quer, o que Deus pensa, qual é o plano de Deus, sem o consentimento de Deus, ou sem que Deus tome a iniciativa. É Jesus quem decide nos revelar qual é o plano do Pai e dele e do Espírito para a humanidade. Primeiro selo significa primeira parte do segredo, primeira parte do mistério. Nesse sentido, quem lê a história das aparições de Nossa Senhora em Fátima, os 3 segredos de Fátima, que foram revelados paulatinamente, e o último, somente no limiar do século XXI, com o Papa João Paulo II, foi com ele que o terceiro segredo de Fátima foi revelado. Aliás, em Fátima, nada de estranho, não causa espécie, absolutamente isso. É perfeitamente consonante com a pedagogia divina. Revelar aos poucos. Esse é o plano de Deus. O primeiro dos 4 seres vivos, o leão. Vejamos por que é o leão. Reparem no versículo 3. O versículo 1 diz um dos 4 animais. Não chama-o de primeiro. Mas deem uma olhada no versículo 3. O segundo animal. Deem uma olhada no versículo 5. O terceiro animal. Deem uma olhada no versículo 7. O 4º animal. Dom José, esses animais, eles estão numerados? Primeiro esse, segundo esse, terceiro esse, quarto esse? Onde? Vamos ao capítulo 4, versículo 7. Já vimos isso. Os 4 animais que Santo Irineu, bispo de Lyon, identificou. Na verdade, são animais que já se encontram no capítulo 1 do livro de Ezequiel, e ele faz uma analogia muito bonita entre os 4 animais e os 4 evangelistas. Então, Apocalipse 4, 7, o primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão. Portanto, reparem a redação do versículo 1, um dos 4 animais. Se já sabemos quais são os outros 3, por dedução, esse animal que não é citado é no capítulo 4, versículo 7, que nós sabemos que animal é esse. É o leão. Muito bem. Agora, vem a interpretação desse primeiro cavaleiro do Apocalipse. Esse primeiro cavaleiro do Apocalipse, quem é? Há 2 grandes interpretações conflitantes, isto é, que não batem, que interpretam diversamente o primeiro cavaleiro que está montado nesse cavalo branco. Essas 2 interpretações podem ser resumidas assim. Uma interpretação se refere à palavra de Deus, ao próprio verbo, o verbo que se fez carne. Trata-se da palavra de Deus encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo. Já outra interpretação diz que o primeiro cavaleiro do Apocalipse é a guerra. E agora?
com quem nós ficamos? Qual é a interpretação mais aceitável? Depois de expor as duas, vamos passo a passo avançar e investigar na palavra de Deus, porque ela apresenta elementos para uma conclusão. E aí certamente vocês vão ficar com aquela que tem mais fundamentação bíblica. Nós sabemos que depois do primeiro cavaleiro, vem o segundo cavaleiro, vem o terceiro cavaleiro, vem o quarto cavaleiro. Na verdade, o que vem por aí são fome, peste, guerra, vem tragédias, vem calamidades, vem perturbações espantosas, vem realidades que convulsionam existencialmente a humanidade toda. E isso não cessará de acontecer até o fim dos tempos. Evidentemente, por isso, o capítulo 6 é extremamente assustador. Mas ele é assustador, mas na perspectiva do primeiro cavaleiro. Se Deus permitisse apenas desgraça na nossa vida, se Ele anunciasse apenas desgraça na nossa vida, não haveria muita motivação para acreditar no futuro, para termos esperança em dias melhores. Logo, eu já estou dando uma deixa para que nós concluamos quem é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Se o anúncio é só de desgraça, para que acalentar a virtude da esperança? A esperança é uma virtude teologal. E eu espero em quê? Eu espero desgraça, eu espero ruína, eu espero destruição. É essa a pregação cristã? Não, porque no último capítulo do Apocalipse, Maranata, vem o Senhor Jesus. Não é venha a morte, venha a desgraça, venha a miséria, venha tudo que não presta. 3 cavaleiros do Apocalipse virão, mas o primeiro que vem não é a desgraça, não é a fome, não é a guerra, não é a morte, é Jesus. Por isso, o critério para interpretarmos os 3 últimos cavaleiros é o primeiro. Não por acaso, adivinhem qual é a cor do cavalo? Vermelho. Branca. Não. O vermelho é o primeiro cavaleiro da desgraça. É o primeiro cavaleiro da desgraça. Se não me engano, vermelho, preto e verde. E o primeiro cavaleiro do Apocalipse é branco. Muito bem. Vem tragédia, vem desgraça. Mas nenhuma tragédia que se segue vem de Deus, mas do domínio das forças criadas. Forças criadas, atenção, forças irracionais e forças racionais. A Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia que brotou do domínio de uma força criada. Deus deu a força ao homem. O homem abusou mal dessa força. O homem abusou dessa força, usou mal esta força. O tsunami, o terremoto, são forças criadas da natureza. Elas independem da vontade do homem. É uma outra questão aqui que não podemos tratar porque iria demorar muito. A questão, se Deus é providente, porque o mal físico e o mal moral, os males que ceifam vidas, os deslizamentos, os acidentes, os maremotos, os terremotos, os tsunamis, as enchentes, as secas, etc. Sim, é um tema candente, mas nada disso vem de Deus diretamente. Em todos os fatos, o poder de Deus se manifesta por meio de um silêncio majestático. Silêncio que não é omissão, silêncio que não é negligência, silêncio que não é ignorar ou desprezar o nosso sofrimento. Dito isso, repare, um dos 4 animais com voz de trovão, e nesse sentido o leão, ele ruge com uma voz imperiosa, assustadora. Deus deu ao leão essa capacidade de rugir, e o rugido do leão, ele é amedrontador. O simples barulho dele lembra
lá de longe, o trovão. Versículo 2. Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Muito bem, retomemos as duas interpretações célebres, conflitantes ao longo de 2000 anos de cristianismo, acerca desse cavaleiro. Quem é ele? Ele pode ser chamado de guerra, já que ele vem com um arco. O arco, como vocês sabem, é uma das armas de guerra. O arco vem também com a flecha, mas a flecha era colocada aqui na aljava, e no lugar que facilitava, tirava a flecha, já colocava no arco e atirava. Teríamos fundamentação bíblica para dizer que esse cavaleiro é o cavaleiro da guerra. Resumamos a interpretação que identifica esse cavaleiro com a guerra. O cavaleiro é a primeira das tribulações do fim dos tempos, a guerra entre os povos. E quem defende essa posição cita Mateus 24:6. Ouvireis falar de guerras e boatos de guerras, mas não vos perturbeis, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Atenção! Parece que uma leitura serena do versículo 2 não nos autoriza a enxergar no cavaleiro aquele que quer a guerra. Que ele tem um arco, tem. Mas quem tem um arco não quer necessariamente a guerra. As Forças Armadas brasileiras são armadas não para guerrear, mas para garantir a paz. Esse dado é muito importante. Esse dado é muito importante. Eu tenho armas, mas isso não significa dizer que eu sou beligerante. A arma também é um instrumento de defesa, um instrumento de garantia da paz e da ordem. Todavia, a cor branca simboliza, diz essa interpretação, a aparente vitória, que será cantada pelo anticristo, até que o Senhor, ao voltar, lhe retire o poder. Foi-lhe dado. Nenhuma manifestação e atividade do poder do mal goza de autonomia e só pode operar porque e enquanto Deus o permite. Foi-lhe dado. O demônio tem força não porque ele nasceu com ela, mas porque Deus lhe deu. Se o demônio faz estrago, se ele é o príncipe das trevas, se ele goza de uma força descomunal, se ele tem uma incrível capacidade de afastar as pessoas de Deus, pessoas que não têm Deus, por favor, ou que não conhecem o Senhor, ou que tendo conhecido o ignoraram, foi-lhe dado. É uma permissão divina. Ele não é onipotente. Ele tem uma força que foi dada a Deus. Deus permitiu que ele tivesse essa força. Não é algo dele. Nenhuma criatura tem algo que não tenha recebido do alto, a não ser o pecado. A coroa simboliza o vencedor invencível. Bem, essa é a síntese da interpretação segundo a qual o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o autor da guerra, aquele que guerreia contra Deus, aquele que faz guerra contra os discípulos de Deus, contra os que pertencem a Deus. Em síntese, o demônio. Mas parece que é mais plausível a segunda interpretação, segundo a qual o primeiro cavaleiro se refere à palavra de Deus. Vamos dar uma olhada no livro do Deuteronômio. Abra a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32. É o segundo cântico de Moisés, versículos de 41 a 42. Vamos ler a partir do versículo 40. Levanto para o céu a minha mão e digo:
tão certo como eu vivo eternamente. Ora, quem vive eternamente, quem é? É Deus. É Deus que está falando. Quando afiar a minha espada reluzente e tomar a minha aljava, ou seja, o bojo aqui atrás, nas costas onde estão as flechas, vingar-me-ei dos meus inimigos e darei a paga aos que me odeiam. Embriagarei de sangue as minhas flechas, minha espada se saciará de carne, do sangue das vítimas e dos prisioneiros, das cabeças dos chefes inimigos. Então, a palavra do Senhor, o seu poder, aqui são descritos numa linguagem guerreira. A palavra de Deus é flecha, fala-se de aljava, portanto, uma arma, conta obrigatoriamente com o arco. Vamos agora ao livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 4. Reparem, de quem trata o versículo 4 é do Senhor. É o que diz o versículo 2: o Senhor destruiu sem piedade todas as moradias de Jacó, etc, etc, etc. Muito bem, vamos ao versículo 4. Retesou o arco, Lamentações 2:4. Retesou o arco, qual inimigo? Firmou o braço, qual adversário? E tudo quanto encantava os olhos ele degolou. Na tenda da filha de Sião lançou o fogo do seu furor. Muito bem. Então nós temos dois versículos do Antigo Testamento que citam o arco, a flecha, que simbolizam a palavra do Senhor. Muito bem. Agora voltemos para o Apocalipse e vamos de novo, dê uma olhada no capítulo 6, versículo 2, por favor. O cavaleiro que tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa. Vamos dar um pulinho no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 11. Versículo 11. Eu disse a vocês, enquanto eu falo, vocês já vão lendo o versículo 11 para saber quem é o cavaleiro que está montado no cavalo branco. Quem é o cavaleiro? Eu disse a vocês que havia duas correntes exegéticas que interpretam esse cavalo branco, esse cavaleiro que está no cavalo branco. Uma corrente diz que é o demônio que traz a guerra. A outra corrente diz que é Jesus, que é a palavra que vem do Pai. Pois bem, o capítulo 19 do Apocalipse explica quem é esse cavaleiro montado no cavalo branco. Leiamos em voz alta. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Pronto. Agora se pode compreender com clareza o arco, se pode compreender, arco, guerreia. Lembre-se da afirmação de São Paulo na carta aos Efésios, aos Gálatas: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que pairam nos ares. Jesus é nossa arma, Ele é quem dá a munição. Jesus vem com o arco, mas não para destruir ninguém, mas para destruir o poder das trevas. Ficou claro? Muito bem. Coroa, símbolo da vitória. E repare, ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Ô Dom José, não parece um pouco arrogante que numa batalha, uma parte, um lado, já se dirija para a batalha se achando vencedor? Não é subestimar o adversário? Não estamos tratando aqui de um batalhador qualquer. Estamos tratando do Cordeiro. Versículo 1. O Cordeiro morreu e ressuscitou. Já é vitorioso. Agora, a vitória de Cristo ainda se desdobra no tempo e no espaço
na vida da igreja. Jesus em si é vitorioso. Nós nele e com ele já somos vitoriosos. Porém, é uma vitória que precisa ser consolidada. Já sou vitorioso sobre o poder das trevas, porque eu entrego agora o meu coração ao Senhor, porque pertenço ao Senhor, porque já o fiz a partir do meu batismo, desde o meu batismo até hoje. Sou do Senhor, pertenço ao Senhor. Agora, isso não menospreza a certeza de que o poder das trevas me assediou no passado, me levou a quedas tremendas, fraquejei, caí, sucumbi. O Senhor teve misericórdia de mim, pela sua bondade, pelos merecimentos de sua paixão, pelo seu sangue derramado na cruz. Ele me resgatou, tornei-me vitorioso, mas é uma vitória que eu não posso dizer é uma vitória final. É uma luta constante contra o poder das trevas. Se eu já sou vencedor, ainda não terminei minha peregrinação aqui na terra. Até a hora do meu desenlace, ainda tenho que enfrentar o demônio, ainda tenho que me submeter a muitas batalhas. Portanto, é perfeitamente plausível chamar Jesus de vencedor e aquele que vai tornar a vencer. Repare, não se diz que Jesus vai vencer pela primeira vez. Não, ele já é vencedor. Na cruz ele já venceu. Destruiu o poder das trevas. Levou ao espetáculo ridículo, como diz São Paulo, o poder das trevas. Rasgou o documento que nos mantinha escravos, membros subordinados a Satanás. Mas ainda não acabou a nossa luta, que só terminará na hora definitiva o nosso desenlace. Por isso Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Portanto, é Jesus Cristo o primeiro cavaleiro. Aliás, isso dá um conforto muito grande para a gente. Antes de ver desgraça, o critério interpretativo, o ponto de partida. Aliás, o cavaleiro mais importante, que não é o único. Jesus está no meio de nós, mas ele não é o único. O demônio também partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Sim, no mundo atuam a graça de Deus e também o poder das trevas. Mas é a graça de Deus que tem a primazia. É o Senhor o primeiro. E o primeiro em todos os sentidos. Eu sou o Alfa, já vimos no Apocalipse, e o Ômega, o princípio e o fim. O capítulo 6 começa com o princípio. O capítulo 6 começa vitorioso, imponente, e tudo isso se aplica a Jesus. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: vem. Segundo selo significa: o Senhor vai revelar algo mais. Qual foi a primeira revelação? Não tenham medo. Eu que estava morto estou vivo. O primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro mistério a ser revelado para os homens não é desgraça. Para quem não conhece Jesus, para quem não conhece a Bíblia, para quem não conhece a revelação, para quem não entende patavinas de cristianismo, de catolicismo, qual é o primeiro segredo que devemos dizer para eles? Eu te anuncio o vitorioso. Eu te anuncio o Senhor, aquele que venceu a morte, que derramou seu sangue para nos salvar e que ao terceiro dia ressuscitou. É o primeiro segredo, é o primeiro anúncio que nós devemos fazer diante do mundo. O segundo selo, isto é, parte do plano de Deus, uma outra parte, depois dessa revelação jubilosa, agora uma outra coisa Deus vai nos dizer. O segundo animal, quem é? Leia o capítulo 4, versículo 7 do Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 7. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão. Muito bem, ele já rugiu no versículo anterior. O segundo a um touro. Se
se o leão é símbolo de São Marcos, o touro é símbolo de São Lucas. Muito bem. O segundo animal clama. O verbo na língua grega não é grita, é clama. Na língua portuguesa, eu não sei se no nosso querido Aurélio Buarque, o alagoano, se clamar e gritar são sinônimos. Mas na língua grega, na qual foi escrito o Apocalipse, clamar é mais que gritar. Clamar é um grito de uma particular aflição. Por isso, quando alguém vai suplicar ao outro, eu estou clamando a você, eu estou implorando insistentemente. É algo que brota do íntimo do meu coração. É mais do que grito. Há determinados gritos que não são clamores. Há pessoas que gritam por raiva, pessoas que gritam por falta de educação, enfim. Mas clamor não. O clamor é um grito angustiado. O clamor é um grito que às vezes reivindica, que chega até o auge do desespero, de alguém que está no limite entre a sanidade e a insanidade, enfim, está realmente necessitado, está carente. A humanidade clama, vem. Ô Dom José, o senhor acabou de dizer que os outros três cavaleiros, e esse é o segundo que vai chegar aqui agora, vermelho. Como é que a humanidade está dizendo, vem a guerra, vem a fome, vem a peste, vem a desgraça? Calma, não é assim que nós devemos interpretar o Apocalipse. Se trata de uma revelação paulatina do plano de Deus, e de Deus não pode proceder o mal, nós devemos concluir que o vem significa precisamente aquilo que está no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Todo cristão sabe que, fisicamente falando, o futuro pode reservar dissabores. Câncer de próstata, câncer de mama, catarata e assim por diante, todas as enfermidades. Se não podemos impedir isso, que entrou no mundo por causa do pecado do homem, eu não vou me desesperar. E agora vou ficar louco pela possibilidade segura, irrefreável, indiscutível, de que o porvir, o simples presente, nos apresenta possibilidades de sabores, enfim, quem é que não tem doença, quem não já teve doença, e quem é que não tem alguém muito querido, que já esteja talvez próximo à morte, vem, não no sentido, eu não vejo a hora de ficar doente, não vejo a hora de envelhecer, não vejo a hora de morrer, não é nesse sentido, mas de uma aceitação da permissão divina, das vicissitudes que nos aguardam, que entraram no mundo não por vontade de Deus, mas por desobediência do homem, que desencadeou o pecado original, toda essa desgraça que agora vem com o segundo cavaleiro, com o terceiro cavaleiro e com o quarto cavaleiro do Apocalipse. Portanto, quando nós afirmamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, isto é, o Senhor deu, o Senhor tirou, diz Jó, capítulo 1, versículo 21, para quem perdeu o seu ente querido. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, no Jardim das Oliveiras, o que disse? Meu Pai, se possível, não afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Se esse foi o plano de Deus para a minha vida, eu o abraço, eu o acolho. Muito bem. Então é nesse sentido, por favor, cuidado para não interpretar de forma absurda esse vem, como se fosse a humanidade pedindo desgraça, pedindo guerra, pedindo fome, pedindo peste, pedindo tudo que não presta. Não, por favor. Próximo. Partiu então outro cavalo, vermelho. Ao que montava, foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Interessante como esse fulano que montava o cavalo vermelho não tinha
o poder de tirar a paz da terra. Não tinha. Foi-lhe dado. Aqui é a língua portuguesa. Eu não tinha isso, foi-lhe dado. Ou seja, o que eu tenho agora não é meu. Foi uma permissão de alguém. Foi uma concessão de alguém. Está claro? Muito bem. E foi-lhe dada uma grande espada. Em síntese, Deus concede, por um mistério que eu desconheço, e por favor, não coloquem na parede este pobre bispo, para querer saber por que é que nosso Senhor concede ao demônio força para nos tentar, concede a certas pessoas poder para fazer tanto mal, concede a determinadas circunstâncias uma virulência tão grande. Podemos, sem dúvida alguma, chegar a algumas causas, enfim, mas o verbo foi muito bem colocado. A palavra de Deus é precisa. Ela não deixa uma brecha para que alguém insinue que quem está por detrás da desgraça é Deus Todo-Poderoso. Todavia, o foi-lhe dado, ou foi dado e depois foi-lhe dada, permanecerá sempre um mistério. E como tal, é demais para a minha pobre cabeça, para a cabeça do meu xará Francisco em Roma, para a cabeça de todos nós pobres criaturas, compreender uma coisa dessa natureza. Mas, vamos avante. Cavalo vermelho, e o que o montava? O vermelho, evidentemente, é a cor do sangue e do fogo, traço distintivo das forças hostis a Deus. Aliás, o dragão do capítulo 12 do Apocalipse é um dragão vermelho. Vamos ao capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Depois apareceu outro sinal no céu. Esse capítulo é maravilhoso, mas a gente vai chegar lá talvez em 2015. Bem, depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. E deixemos as outras coisas para lá. Então, a cor aqui, ao estar associada com o dragão, com o poder das trevas, já nos diz algo. Depois, capítulo 17, versículo 3, vamos ver a cor vermelha a quem está associada. Mais uma vez no Apocalipse. Transportou-me, então, em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate. Escarlate, nós sabemos, é o encarnado, é o vermelhão, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. De novo, o vermelho associado ao poder das trevas, ao mal e ao maligno e ao mal. Capítulo 17, versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, de novo vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Portanto, recordando, o vermelho é a cor do sangue e do fogo, o traço distintivo das forças hostis a Deus. Repare que forças hostis, não apenas o demônio, mas o demônio que também adquire força e sabe se utilizar do instrumental humano, da colaboração humana. Ninguém nega que por detrás da Segunda Guerra Mundial, para não citarmos outras desgraças, nós temos uma força hostil a Deus invisível, que seguramente se utilizou de Adolf Hitler. Aliás, recomendo, mas antes, rezem o credo. Há dezenas de vídeos no YouTube sobre os discursos de Adolf Hitler, em alemão, exaltado. Olhem bem com atenção, particularmente um discurso que tem 25 minutos. A câmera
o chefe de propaganda nazista, se não me engano, Goebbels, parece-me, ele cuidava, era transmitido tudo isso pela TV, e os olhos de Hitler, a raiva dele, a convicção dele, o semblante dele, quem tem fé e olha atentamente e entende aquilo que ele está falando, meu Deus, isso não pode ser apenas humano. Tem alguma coisa aí por detrás. Há uma força descomunal que está levando esse homem, a encantar essa multidão de soldados, de pessoas que vão ao delírio. Que capacidade tremenda teve isso, que unanimidade ele acabou se tornando. E como ele fala, o ódio que ele destilava contra judeus, contra aqueles que não pertenciam à raça ariana, não pode ser algo puramente humano. Uma força hostil a Deus. O cavaleiro é o mensageiro da desgraça. Matar-se uns aos outros, reparem, de modo que os homens se matassem uns aos outros. Isso não nos faz lembrar tanto a guerra entre nações, a guerra entre continentes, a guerra entre povos, mas a guerra civil. Todos vocês sabem que antes de Hitler se tornar o Todo-Poderoso na Alemanha, ele cuidou primeiro de dizimar todos os seus adversários. Ele matou qualquer pessoa que se opunha a ele na Alemanha. E quando não tinha mais resistência ali, idem Mao Tse-tung, idem a Revolução Bolchevique na Rússia. Nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Guerra civil, que comparada à guerra entre os povos, é mais cruel e devastadora. Mais cruel e devastadora. De modo que os homens se matassem uns aos outros. Dom José, a palavra de Deus me autoriza aqui a enxergar a guerra de gangues no Brasil? Não proíbe. De forma alguma. E outros fenômenos, digamos assim, conflitivos, verdadeiros caldeirões, barris de pólvora, aqui, ali e acolá, a palavra de Deus não proíbe, não, por favor. De modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, símbolo das guerras sangrentas provocadas por esse cavaleiro. Então, antes de passarmos para o próximo versículo, primeiro cavaleiro do Apocalipse é Jesus. Segundo cavaleiro do Apocalipse, guerra. Passemos adiante. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: vem. E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Terceiro selo, mais uma etapa da revelação do plano de Deus para nós. É um plano cadenciadamente revelado, aos poucos. Deus, quando nos revela algo, revela-nos sempre numa perspectiva do bem, da vitória, do triunfo. Todos vocês sabem do que está por trás da transfiguração do Senhor no monte que a tradição chamou de Tabor. Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. É a revelação da ressurreição para confortá-los diante do mistério da cruz. Vejam, eu vou morrer na cruz, mas vejam o que vai acontecer comigo ao terceiro dia. Não é bonito? Jesus, para não levá-los ao desespero, para que eles não desanimassem diante da trágica notícia de que Jesus morreria na cruz, Jesus diz antes: eu vou revelar para vocês uma coisa. Por isso a cruz, Monte Calvário, só pode ser interpretada à luz do Monte Tabor. Senão a gente chega à loucura. Senão a gente não aceita a mensagem do Evangelho.
Muito bem. Terceiro selo. Então gravem bem. São selos, cavaleiros e animais. São 4 selos que são revelados. Em cada selo, um animal intervém. Um representante da humanidade intervém. E cada selo apresenta um cavalo. E em cada cavalo tem um cavaleiro. 4 selos, 4 cavalos, 4 cavaleiros, 4 animais. O terceiro ser vivo é o homem. Vamos a Apocalipse 4:7, nos certificarmos. De novo, Apocalipse 4:7. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão. O segundo a um touro. O terceiro tinha um rosto como o de um homem. Então é o homem. O cavalo vermelho e o que o montava. É a guerra, já sabemos disso. Simboliza a fome e suas consequências, esse terceiro cavaleiro. Por quê? Uma morte em massa, a cor preta. Segundo cavaleiro, guerra, cor vermelha. Terceiro cavaleiro, cor preta, morte. Aliás, evidentemente, é somente o que se pode esperar com a guerra e depois da guerra. Morte. E todos nós sabemos que o corpo, quando está sem vida, submete-se imediatamente a um processo de putrefação. E o podre adquire uma coloração preta. Tinha uma balança na mão. O que significa essa balança? A balança é o instrumento em que deviam ser pesadas as rações. Pinta drasticamente a escassez dos meios de vida. Certo. Todos vocês sabem que, quando é decretada a guerra, existe uma corrida louca para os supermercados. As pessoas colocam nas suas dispensas, vão armazenar alimento. E não se fala mais de comida, fala-se de ração, fala-se de dose, fala-se de quantidade para cada pessoa ou por cada família e assim por diante. É um processo natural. Todo mundo acaba experimentando a escassez dos alimentos. A balança, portanto, é para dizer, não há abundância não. A coisa já está determinada, são tantos quilos de carne, são tantos ml de leite, são tantos ml de água e assim por diante. É o que a guerra traz. A guerra traz morte, cor preta. E para quem escapa, ou enquanto não morre, você vai ter uma vida racionada. É ração, aqui simbolizada pela balança. É tragédia, é desgraça. Desgraça cadenciada. Guerra e depois morte. Próximo. Ouvi então, versículo 6, como que uma voz clamar no meio dos 4 animais. Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Qual é uma das mais trágicas consequências da guerra? Carestia. É a lei do mercado, é muito básica. Se há pouco produto no mercado, o preço. Se há abundância de produto no mercado, o preço. Quem lembra do tomate? Há uns meses atrás, pois bem, choveu ali onde ele era produzido, hoje tem abundância e aí o preço baixou. É mais ou menos o espírito do versículo 6. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era então um salário de um dia. A expressão revela a altíssima carestia do período das guerras, que contribui para o agravamento da fome.
e ao vinho não os danifiques. O que significa isso? O dano causado pelo cavaleiro, o primeiro cavaleiro da desgraça, que é o segundo, na verdade, o cavaleiro vermelho, guerra. O terceiro cavaleiro, o cavalo preto, morre. O que o primeiro causou, e a cor preta é consequência da cor vermelha, depois da guerra vem a morte, e com a guerra vem a carestia, limita-se à colheita da primavera. Os frutos do outono, óleo e vinho, estão excluídos. Aqui é preciso que nós nos remontemos à agricultura do hemisfério norte. E, atenção, óleo e vinho, azeite e vinho, são culturas da primavera. Os frutos do outono, óleo e vinho, estão excluídos. Não danifiques, isto é, não vai faltar completamente. Vai ter azeite suficiente, vai ter vinho suficiente. As possibilidades de destruição do terceiro cavaleiro são limitadas. Em outras palavras, com a guerra virão carestia e escassez de alimentos. Mas a escassez dos alimentos não vai ser absoluta. Ninguém vai morrer de fome, alguns sim, mas toda a humanidade não vai morrer de fome. A escassez de alimentos vai atingir as pessoas, mas não vai privá-las completamente desses alimentos tão importantes para o mundo antigo e do hemisfério norte, que evidentemente, transpondo para a nossa realidade, há de ser adaptado para as nossas necessidades alimentícias do hemisfério sul e de qualquer lugar do mundo. Muito bem. Próximo. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que clamava vento. Quarto selo, quarta etapa da revelação de Deus, do seu plano, do seu desígnio. O quarto animal, nós já sabemos quem é a águia. De novo, vamos a Apocalipse 4, 7. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como o de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Como estamos a 55 minutos do nosso encontro, eu queria propor para o próximo sábado quem é que vai vir montado nesse cavalo, qual é a cor desse cavalo e o que é que ele traz para a humanidade. É assustador, mas também é fascinante, porque se vai ser a última desgraça, lembrem-se que quem veio em primeiro lugar, foi um cavalo branco, e aquele que veio montado nele, Jesus Cristo, veio com um arco, veio com uma coroa, já saiu, partiu vitorioso para tornar a vencer. Obrigado, boa noite.